Atenção, atenção, aumenta seu radinho, passa aí seu cafezinho pra rimar aqui, começar já com uma rima. O episódio de hoje do Estrangeiro, que tá no ar, o podcast de política internacional do Brasil de Fato, que hoje vai discutir qual que é o envolvimento da Rússia na guerra contra o Irã, como é que a guerra no Oriente Médio impacta o país do Vladimir Putin, quais são os reflexos aí para Moscou no seu contexto atual. Eu sou o Lucas Stanislau e tá aqui comigo ele, sempre muito bem trajado, o agente secreto deste podcast, Rodrigo Durão. Como é que tá, Durão? Boa tarde, Lucas. Boa tarde. Boa tarde para você que escuta a gente. Essa quarta-feira, às 3 horas da tarde, dia 18 de março. Exatamente. O 19º dia da guerra. Guerra que começou com ataques de Israel e Estados Unidos contra o Irã e que já envolve 17 países direta ou indiretamente. Um desses indiretamente afetados é a Rússia, que a gente vai falar mais em profundidade. Mas só para dar um resumo do que aconteceu hoje, o Irã jura vingança pela morte, pelos assassinatos por parte de Israel, tanto do ministro da inteligência, o Esmail Khalib, e o chefe de segurança, o Ali Larijani, que era considerado o principal negociador do Irã, uma das faces mais conhecidas do governo iraniano. Teve ataques também. O principal campo de gás do Irã foi bombardeado por Israel e o Irã ameaça retaliar atacando postos de petróleo no Golfo. O Golfo já vem sendo alvo de retaliações do Irã, por abrigar bases dos Estados Unidos nas 6 monarquias que tem lá no Golfo Pérsico: Omã, Bahrein, Kuwait, a Jordânia e também... todos, né? Exatamente. Não, Todos. passou E a Arábia Saudita, por né? todos os países ali do Golfo, as monarquias que tinham bases estadunidenses, né? Que foram os principais alvos dos ataques iranianos. E a gente não sabe em que pé que estão elas, né? Exatamente. As fotos de satélite são muito pouco conclusivas, a gente tem muito pouco acesso a informações confiáveis a respeito do estado atual dessas bases dos Estados Unidos. Mas o que a gente sabe é que os ataques israelenses continuam no Líbano, muita gente está morrendo, a Beirute está sendo bem bombardeada. Geralmente os ataques de Israel eles se concentravam mais no sul do Líbano, no sul da cidade de Beirute, agora estão acontecendo bem no centro de Beirute. Prédios inteiros estão sendo postos no chão com bombardeios pesados. Alvos civis, né? Diga-se de passagem, né? Alvos civis, muita gente já está morrendo, acho que já passou de 800 o número de mortos no Líbano, e milhares de feridos e muitos deslocados, né? Mas quem está se deslocando também são os petroleiros a conta-gotas pelo Estreito de Hormuz. O Irã está permitindo a passagem de alguns poucos petroleiros. A China permitiu alguns da Índia e, enfim, está exercendo essa pressão econômica em cima dos Estados Unidos. Quem tá aqui para ajudar a gente a entender melhor o que está acontecendo é o Hugo Albuquerque, nosso analista político. Boa tarde, Hugo. Prazer estar contigo de novo aqui. Já começo te perguntando, meu amigo. Com toda essa confusão que está acontecendo, a Rússia recebeu um abrandamento, teve um afrouxamento das sanções que os Estados Unidos puseram antes, na época do início da guerra contra a Ucrânia, sobre a Rússia, sobre a produção do petróleo, sobre a venda do petróleo. Parte disso foi afrouxado. Eu vi estimativas hoje que esse afrouxamento está rendendo para os cofres de Moscou cerca de 150 milhões de dólares por dia, que a Rússia está recebendo esse dinheiro por causa não tem mais que vender o seu petróleo baratinho, com desconto para a Índia, como era até pouco tempo atrás, antes da guerra. Além disso, a Rússia não está... A guerra da Ucrânia ela ficou em segundo plano aos olhos do mundo e também para os Estados Unidos, que estão com um esforço de guerra em 2 frontes. Posto tudo isso, dá para dizer que hoje a Rússia é a grande vencedora da guerra atualmente? Boa tarde, Durão. Boa tarde, Lucas. Boa tarde também à audiência aqui. Sempre uma honra estar no programa. Sim, a Rússia é quem tem levado vantagem. Ela não está diretamente no terreno, mas ela está. Né? Porque sem a ajuda da Rússia, a resposta iraniana não estaria sendo dessa ordem. É bem claro
que a Rússia e a China têm colaborado com satélites, com tecnologia militar, com inteligência para que o Irã possa resistir. É só a gente comparar também o que foi a Guerra dos 12 Dias em junho do ano passado, o que está sendo agora. O que mudou de lá para cá? O que mudou, sobretudo, é que o Irã tem olhos e o Irã tinha essa estratégia de atacar as bases americanas do Oriente Médio em havendo uma escalada. Os americanos nunca acreditaram que eles fossem chegar a tal ponto. Mas eles atacaram, eles foram capazes, inclusive por conta de planos de batalha que Por vêm que de você fora. acha que eles não acreditavam? Era burrice ou negacionismo? Não era um pouco dos dois, mas porque enquanto o Ayatollah Khamenei estava vivo, era o líder supremo do país, ele trabalhava com uma lógica de desescalada Um permanente. pacifista quase, né? Então, os Branco, americanos moderado. eles precificaram o seguinte: o Irã não vai basicamente responder nesse ponto. Inclusive, o que tem sido comentado nos círculos de Washington é o seguinte: quem modelava a possibilidade de uma guerra contra o Irã, em geral, os analistas eram contrários a uma guerra por essa razão, eles ainda assim subestimaram o perigo do Irã, porque eles não acreditavam que os iranianos poderiam trancar relativamente o Hormuz, gerir o Hormuz, porque é isso que o Irã está fazendo agora. O Irã decide o que entra e o que sai, ele consegue implementar isso. Antigamente, os analistas americanos supunham o seguinte: que ou o Irã trancaria o Hormuz, o que seria um tiro no próprio pé, ou que o Irã deixaria aberto, porque ele não poderia trancar, porque ele precisaria de recursos. O que aconteceu o grande erro crasso, e que talvez tenha colaborado para o Estado-Maior americano, no fim das contas, ter assentido para o Trump na pior das hipóteses, o Hormuz não vai ser realmente trancado. Então, o Irã sempre usou uma lógica de escalada e desescalada, que basicamente fez muita gente duvidar dessa resposta iraniana. E é de se duvidar que o Irã teria dado essa resposta se eles não tivessem lançado um ataque tão brutal e tivessem matado o líder supremo do país. O que foi uma surpresa para o Irã também. Então, é um jogo onde as cartas viraram. Obviamente, essa decisão que o Trump tomou é baseada em chantagens e na pressão do lobby sionista ligado ao Netanyahu nos Estados Unidos e que o colocou numa guerra que ele não queria entrar. Ele não foi eleito para entrar nessa guerra. Ele passou anos falando, inclusive insinuando que o Obama faria isso porque era um mau negociador. E foi ele a entrar. Já no ano passado, ele foi enfiado nessa guerra pelo Netanyahu. Quem deu o primeiro tiro no ano passado foi o Netanyahu, quem deu o primeiro tiro agora foi o Netanyahu de novo. E os Estados Unidos foram arrastados para a batalha, porque era algo também precificado pela doutrina militar americana que Israel não podia dar o primeiro tiro. Então, parecia que havia um detente na região, porque tanto Rússia e China obrigavam o Irã a não dar o primeiro tiro, quanto os americanos obrigavam Israel. Só que o Netanyahu, ele simplesmente deu o primeiro tiro e olhou para o lado e falou: e aí, o que você pode fazer para me impedir? Ele arrastou os Estados Unidos para a guerra. Então, isso é um cenário de debilidade da institucionalidade americana e do governo americano. Do outro lado, o Irã, ele foi negociar e ele planejou as coisas dentro de uma escala de racionalidade mínima, que não existe mais. É ilusório supor isso daí. Parece meio um jogo de insano, né, Lucas? Agora, é curioso a gente ver que essa falta de coordenação parece estar acontecendo, inclusive, na Casa Branca. Uhum. O vice-presidente, o J.D. Vance, como outros lá de dentro, parecem estar se distanciando, talvez de olho em futuras eleições, porque muita gente já está vendo que isso aí pode não acabar bem para os Estados Unidos. Eles vão inventar uma saída honrosa, mágica, para acabar com a brincadeira quando ficar cara demais, né? Exatamente, lembrando que até hoje, nos livros de história dos Estados Unidos, eles venceram a Guerra do Vietnã, certo? Eles sustentam essa Ganharam no narrativa até Iraque também, hoje. né? O Bush Exatamente. falou Então, que eles já haviam ganhado 2 dias depois de conquistar Bagdá. o mundo inteiro sabe o que aconteceu e eles seguem sustentando as narrativas que eles precisam para, enfim, defender e se manter no poder. Olha só, a gente tá recebendo aqui algumas mensagens já de boa tarde, o pessoal tá se conectando. Quero lembrar para nossa audiência, vem construir o programa com a gente, mandar seu comentário, sua pergunta. A gente tá de olho aqui as suas contribuições e, por que não, mandar aí um apoio, né, pelo superchat do YouTube. A gente tá ao vivo aqui às 3 horas e 10 minutos dessa quarta-feira. Lembrando que a gente vai ao ar ao vivo toda quarta às 15 horas, mas também fica disponível aí em todas as plataformas de podcast, na sua favorita, tenho certeza que a gente vai estar lá. Então segue o Estrangeiro, aproveita para
curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal do BDF e contribuir aí tanto com o Superchat quanto na nossa campanha do Apoia-se, né? apoia.se/Brasil de Fato, vem fazer o Brasil de Fato, vem construir esse projeto com a gente. Hugo e Durão, quero lembrar vocês que a gente não tá sozinho aqui, além da nossa magnífica audiência, tá aqui com a gente o nosso correspondente em Moscou, o nosso... Um deles, né? Um dos correspondentes. Exatamente, ele que é a camisa 8 aí, camisa 10 do nosso, no meio de campo aí, do nosso time de correspondentes, ponta de lança, centroavante, delanteiro aí, Serguei Monin. Serguei, como é que tá? Bem-vindo aqui ao Estrangeiro. Conta pra gente aí como é que tá o clima de Moscou, e quero já aproveitar para te fazer uma pergunta, que é justamente do lado contrário, né? Se a gente está falando que, ainda que indiretamente, o governo Putin, a Rússia, se beneficia desse momento em que sanções são aliviadas por conta do contexto energético e econômico causado pela guerra contra o Irã, por outro lado, o Irã pode se beneficiar de algum interesse russo, ou seja, o Putin pode ajudar o Irã na guerra de alguma forma? Olá, Lucas. Olá, Durão, Hugo. Prazer participar mais uma vez do Estrangeiro. Sempre bom voltar, mesmo que aqui à distância. Bom, acho que tem uma importância estratégica fundamental, né? Tudo que acontece no Oriente Médio, de uma maneira geral, a Rússia vem se manifestando de uma maneira contundente desde o começo da guerra contra o Irã por parte dos Estados Unidos e Israel, condenando o que classifica como agressão, como uma violação do direito internacional. Lembrando que o Irã é um país do BRICS, é um parceiro estratégico. Isso foi afirmado hoje, inclusive, pela porta-voz da chancelaria russa, Maria Zakharova, que a Rússia vai continuar apoiando o povo iraniano, reforçando a parceria estratégica com o Irã. Lembrando que as agressões dos Estados Unidos, as mais recentes, né, atingiram países próximos à Rússia, aliados à Rússia. Agora o Irã e, no começo do ano, a Venezuela, também parceiro estratégico na América Latina, para os interesses estratégicos da Rússia. Também foi ali um certo golpe geopolítico, né? Aliás, se a gente Serguei, contar um pouco mais a fita... Desculpa te interromper, mas é que eu gostaria que você falasse um pouco como é que isso está sendo, esse golpe geopolítico que você falou, Venezuela e agora o Irã, como é que isso está sendo visto pelo russo em geral? Está sendo visto, a gente pode ser o próximo, está chegando, os americanos estão comendo pelas bordas e o dia pode chegar na gente. Tem esse tipo de sentimento, ou a guerra contra o Irã é uma coisa um pouco mais distante? A Ucrânia ainda ocupa a mente dos russos prioritariamente? Ainda é mais distante, né? Claro que na população russa, até pelo noticiário, pela forma como os interesses da política externa eles são bem veiculados, né, na mídia diariamente, há uma noção de que Venezuela, países do BRICS em geral, sul global, né, como a Rússia chama de maioria global, são países amigos da Rússia, né, não hostis à Rússia. Então, a ameaça ela se concentra muito na ideia da OTAN, na guerra da Ucrânia, da OTAN por detrás da guerra da Ucrânia, mas não é visto como uma ameaça direta. Isso também reflete, justamente o que eu ia completar no começo da minha fala, reflete a própria posição da política russa e a sua limitação em relação a esses conflitos fora da Rússia, né? Fora da sua esfera de influência mais direta, que é a Ucrânia, ou a Ásia Central, se a gente pensar assim, em outros possíveis focos que poderiam acontecer. No Oriente Médio, o que eu ia justamente dizer, se a gente rebobinar um pouco mais a fita, no final de 2024, a Rússia também perdeu um grande aliado, que foi Bashar al-Assad na Síria. Uhum. Atuação na qual o Irã coordena com a Rússia. Então, é muito desinteressante para a Rússia que seus parceiros no Oriente Médio, como foi a Síria, no governo de Bashar al-Assad, como é agora o Irã, sejam enfraquecidos, né? Então, são lugares de disputa. Agora, e por que é limitada também a atuação da Rússia, né? O Hugo também descreveu bem como que a gente sabe que tem apoio logístico, né, de experiência militar, né, de inteligência, mas a não ser que tenha uma escalada muito grande e as coisas tomem outro rumo mais drástico, né, é muito difícil ver uma atuação da Rússia mais direta, né, de apoio militar direto ou até enviando tropas, por exemplo, porque, primeiro, pelo foco da Rússia na guerra da Ucrânia, e segundo, isso, respondendo a pergunta, Durão, sobre a percepção da população russa,
os Estados Unidos, na figura de Donald Trump, acabam sendo, de certa forma, muito parcialmente, fiadores de alguns dos interesses russos nas negociações com a Ucrânia. Então, o Zelensky ele sofre uma pressão muito grande, né, no último ano, por conta da chegada do Donald Trump nas negociações. A gente vê alavancadas os contatos entre Rússia e Estados Unidos por conta da guerra da Ucrânia. Então, também a Rússia tem essa diplomacia cautelosa, digamos assim, né, de condenar veementemente o que acredita sendo uma agressão na esfera do direito internacional, nas atuações dos Estados Unidos na América Latina, no Oriente Médio, mas, para além da retórica diplomática, as limitações, pelo menos que a gente vê agora, o que a gente consegue prever no curto prazo, se a coisa se mantiver nos parâmetros atuais do conflito, é difícil esperar uma atuação mais direta, né? Então, acho que, para resumir, a posição da Rússia ela é muito circunscrita no âmbito da diplomacia, da retórica e na troca da inteligência, como já foi dito, né? Na troca da cooperação menos direta, né? Lembrando que, inclusive, a relação da Rússia com Israel também ela é um pouco ambígua, né? A Rússia se aproximou um pouco mais do discurso pró-Palestina no âmbito do sul global. Após a guerra da Ucrânia, Israel apoiou, aliás, condenou o início da guerra da Rússia contra a Ucrânia, mas também não envia armas diretamente, também fornece armamentos, fornece uma ajuda mais discreta. A Rússia tem uma diáspora grande, Israel, então ali pisa em ovos um pouco, né, ao atacar fortemente Israel. Então ele tem uma política externa um pouco ambígua em relação a Israel por parte da Rússia também. Então tem essas limitações um pouco circunscritas no seu apoio e no possível apoio mais direto, uma incursão na guerra propriamente dita. Agora, teve uma coisa muito interessante numa reunião recente, acho que foi na semana passada, eu vou até puxar aqui depois para confirmar pro nosso ouvinte. O chanceler russo, Sergei Lavrov, ele numa reunião com os países do Golfo, ele deu um sabão, o famoso sabão, a bronca nos países do Golfo, dizendo, olha, vocês estão clamando que a gente condene o Irã, condene cada passo, cada respiro, cada ação que o Irã faz, mas vocês não conseguem condenar o ataque que vitimou quase 200 crianças numa escola. Vocês não conseguem condenar os ataques que os Logo no Estados Unidos começo, estão né? fazendo. Não dava nem para fingir que era alvo militar. Exatamente. Então, assim, há de fato um posicionamento altivo da Rússia na região perante essas monarquias do Golfo que a gente estava dizendo, né? Eu acho que a questão das monarquias do Golfo, primeiramente, a gente tem de dimensionar o que elas são. São estados artificiais. Aí alguém vai falar todo estado artificial. Calma, não é bem assim. Eu tô falando de artificial e Claro. orgânico. O Brasil é um estado orgânico. Ele foi formado, talvez da pior maneira, por uma colonização, mas ele aconteceu, as pessoas lutaram pela independência e isso aqui se tornou independente com todos os seus problemas. Agora, o que são os países, essas petromonarquias? São basicamente divisões completamente artificiais do mundo árabe. Todos eles são árabes, eles poderiam ser uma república federativa árabe, mas eles são reinos que giram em torno de famílias. A Arábia Saudita, para quem não sabe, é a Arábia da família Saúde, tem uma família chamada Saúde. O Emirados Árabes Unidos é uma junção de pequenos ali emirados, digamos assim, feudos ou pequenos reinos árabes que giram em torno de uma família também, que é a família Al Thani. Catar é a mesma coisa. Então, Kuwait é a mesma coisa. Então, não são países propriamente. Omã e o Iêmen, mais ou menos, que são a Jordânia também, não é? Jordânia é por causa do Rio Jordão, mas os Hashemitas estão lá. Então, não são regimes autoritários apenas, são estados muito provavelmente artificiais que elas não representam a realidade cultural histórica dos árabes, porque todos eles são árabes. E essas famílias mantêm um poder em aliança com o Ocidente. Desde o século XX, com os ingleses, com os americanos, mas eles eram contrários à formação do Estado de Israel, por uma questão hegemônica deles, não por solidariedade com os palestinos. Chegou um momento que, na integração com o capitalismo global, o neoliberalismo, esse pessoal começou a fazer negócios por fora do Oriente Médio, com estruturas ligadas ao sionismo, e isso foi se assentando como uma realidade também no Oriente Médio, dos Estados Unidos forçarem, bem, vocês brincam que não tem relação aqui, né? Mas vocês têm uma relação fora daqui. Sim. Essas petromonarquias são centrais, na verdade,
para o jogo de Israel. Tanto que aí o Trump apertou um pouco, ó, façam os acordos de Abraão, Claro. acabem com isso. Mas os acordos de Abraão só viram a carta, que já estava lá, né, da aliança deles. E essas petromonarquias são centrais para sustentar esse capitalismo global liderado pelos Estados Unidos. Como? Pela venda de petróleo e porque eles pegam os excedentes deles, né, aquele superávit que eles fazem com a exportação de petróleo e gás, eles fazem o quê? Antigamente compravam títulos da dívida americana, ainda compram, ajudam os americanos a terem déficit público. E eles também compram ações centrais. Aí os americanos falaram, agora o big negócio é a IA, inteligência artificial. Peguem quem está colocando dinheiro na IA. São esses Sim, grandes inclusive, fundos parentes árabes, do Trump Uhum. têm altos negócios com o Emirados, que né? têm O grandes filho do negócios com Trump. Israel. É. Mas Agora, deixa eu só emendar mais uma, Durão, porque rapidamente, o que você falando das petromonarquias, que são esses estados artificiais centrais para a estratégia de Washington e de Israel na região. Mas a ausência também de alguns governos que existiam, e aí o Sergei lembrou da queda do Bashar al-Assad na Síria, mas também a gente pode falar da queda do Saddam no Iraque, da queda do Gaddafi na Líbia, também pavimentaram um caminho para uma ofensiva dessa monta, dessa dimensão que a gente está vendo hoje de Israel contra o Irã, né? Claro, porque os americanos eles sempre apoiaram, inclusive o chamado fundamentalismo islâmico, eles que ajudaram a criar contra o nacionalismo árabe, né? Hoje o Egito, por exemplo, é uma ditadura militar controlada pelo Ocidente em grande medida, mas quem apoiava a fraternidade muçulmana no passado eram os americanos, né? Então tem esse detalhe. E os americanos sempre foram contrários a esses regimes nacionalistas, que tinham seus problemas de autoritarismo, mas eram Uhum. regimes laicos, né? O caso do Iraque, do Saddam Hussein, lá da Síria, dos Assad, que se tornaram, com o tempo, regimes familiares. E essas petromonarquias trabalharam para derrubar esses regimes, né? Porque essa mudança de regime na Síria foi em grande medida patrocinada pelas petromonarquias. Então tem um jogo ali que o Lavrov ele colocou publicamente, mas já é um jogo que rola nos bastidores da Claro. Rússia tentando chegar ali, mas tem uma rivalidade estratégica. Mas isso que eu gostaria de botar na roda. Eu estou vendo muita gente nessas monarquias em pânico. Em pânico porque o trato era você nos protege para os Estados Unidos. A gente abre o espaço para bases militares, a gente faz esse jogo do capitalismo mundial, mas a gente precisa ser protegido. Como o Kuwait foi protegido em 1991. Isso não está acontecendo. E cidades, por exemplo, como Doha, como Abu Dhabi, são cidades onde a maioria das pessoas que ficam lá são estrangeiros, são os milionários do mundo que têm casa. Uhum. Eles não vão ficar lá quando o pau Não. quebrar. Então essas cidades, elas correm o risco de serem inviabilizadas economicamente no longo. Então, eu queria saber, ouvir de você, ouvir do Serguei, como é que vocês vislumbram que isso vai. As lealdades desses países vão tender para qual lugar? Vão continuar lealdades para com os Estados Unidos ou vai existir algum tipo de vácuo que pode ser ocupado por outra lealdade, uma aliança entre eles para criar um sistema de defesa árabe ou uma lealdade militar com outro país? Com a Rússia, no caso, Serguei, você acha que isso é possível ou não? Está muito distante? Enfim, queria saber como é que vocês imaginam que isso vai acontecer após a guerra, se é possível imaginar tal coisa. Veja, eu acho que as tropas americanas no mundo árabe, nessas petromonarquias, estão lá por uma primeira. Sabe qual é a primeira função delas? Eu tenho uma opinião assim, um pouco ortodoxa sobre isso: é defender essas elites do próprio povo. Ah, sim, sem dúvida. Esse é o primeiro Se fator. E tivesse o problema, democracia lá, meu Deus. eles, na verdade, precisam dessas bases americanas, desse aparato repressivo de 1 milhão de estações da CIA. Esse pessoal trabalha, esse aparato militar americano está trabalhando 24/7 lá Uhum. para manter esses regimes e manter esses países completamente foi, artificiais. Até porque a gente viu manifestações nas ruas, desculpa de interromper, Hugo, Claro. depois dos ataques contra as bases, manifestações a favor dos ataques, né, das Sim. populações locais. Então, o que simboliza, de fato, uma rivalidade entre o governo e os governados, né? Eu acho que, na verdade, tem um certo pudor, embora se saiba disso, mas tem um certo pudor, uma certa tentativa de ganhar ali. Mas eu entendo que o Irã e a Rússia deveriam trabalhar para derrubar esses regimes. Eles Imagina a deveriam. confusão.
Não ia ter confusão nenhuma. Eles iam cair de maduro. Eles não têm organicidade. Não é como você derrubar o governo da Síria foi um problemão, porque era um estado, bem ou mal. Era um regime autoritário? Até era. Era laico? Era também. Mas era um estado, propriamente dito. O que eu digo é que, do ponto de vista do que a gente imagina que seja um estado, aqueles países não são. E essa artificialidade que é sustentada pela força, pelo poder do dinheiro e das armas, mas que é extremamente impopular com as populações locais e se sustenta com eles, reprimindo, mas também distribuindo um pouco da receita do petróleo. Bastante, isso daí. Mas o povão, a massa, a rua árabe não aguenta aquilo, odeia aquilo, na verdade. Aquilo se mantém em grande medida pela coerção. Não é um estado como o Irã. O Irã é um estado. Eu não gosto do Irã. Tudo bem, é um direito seu. Mas o Irã é um estado que está ali, é o país mais antigo do mundo unificado. A cultura chinesa é até mais antiga que aquilo, a civilização, mas como país unificado, o Irã é mais antigo. O Irã é o estado lá de Ciro, que está descrito na Bíblia, lá nos gregos. Então, é um problema. E, na verdade, eu acho que se tem uma política muito... Eu acho que se a gente tem uma lição nesse momento atual, é que conciliação desescalada não é bom. Os americanos, eles conseguem manter o mando unipolar, porque eles vão lá e agem. Entende? Até de uma maneira muito cruel. Para combater eles, tem de ser igual, né? Então, eu não sou daqueles que vou fazer um argumento de desescalada. Eu acho que tem de escalar. Tem de escalar. E, veja bem, onde é que o Trump foi pego no contrapé? Foi pego no contrapé, como a gente fala no futebol. Porque ele não esperava uma escalada daquele nível. Claro. Aí muita gente questiona, mas por que não devia ter matado o Ayatollah? Então é esse problema. Os caras trancaram Hormuz. Acho que tem de escalar ao extremo. E a partir daí, o Trump ele vai ver, opa, entendeu? Porque não há. O Trump ele vai escalar ainda mais. Mas aí tem de ver a resposta do Irã, o quanto caos o Irã pode causar ali. A mesma coisa na Ucrânia. Olha o que eles fazem na Ucrânia. Não foi o Trump, foi o Biden, que foi expandir a OTAN para a Ucrânia, e numa marcha do pato faz ataques ao território russo, faz uma série de coisas. Agora, vocês acham que se o Canadá fosse ingressar lá na aliança militar da Rússia e fosse fazer esse tipo de ataque contra os Estados Unidos, vocês têm alguma dúvida que ia ter alguma cidade canadense de pé? Agora, a gente não... Tudo poeira já. Já era... Eu não sei se... Sou um cético, assim, eu acho que tem de justiça dar para cada um que cada um quer ou merece. Então, eu acredito que esse sul global está sob ataque, obviamente. Isso é uma tentativa de desmontar essa multipolaridade, essa possibilidade de emergência. Então, se o lado de lá aposta no caos, tem que dobrar a aposta. Olhando para os Estados Unidos hoje, para mim é muito claro. É muito claro. Porque se esse petróleo chegar perto de $200, a elite americana ela vai estar sob pressão inflacionária, o mercado de ações americano vai estar sob uma enorme pressão, porque a taxa de juros vai precisar subir lá dentro e vai tirar capital da bolsa e do investimento na bolha da inteligência artificial. E um detalhe importante, quem financia a bolha da IA são as petromonarquias. E não vai ter Venezuela que equilibre esse mercado Não também, tem né? Venezuela que equilibre. Porque precisa de muito investimento para você voltar a produzir como se produziu já antigamente na Então, Venezuela. o Irã hoje ameaçou bombardear os campos ali de gás do Catar. Eu acho que o Irã devia fazer, porque faz aumentar e faz faltar. Porque independente do preço que tiver, a Europa vai ficar... Aí a Europa vai, além de soltar notinha contra o Trump, ter que tomar alguma providência. Agora, o que a gente vinha falando nos episódios passados, para quem não assistiu, o nível de desinformação e incapacidade de análise, se de fato isso aconteceu dentro do Departamento de Estado, de não entender o nível de enraizamento do regime do governo iraniano e que não adiantaria somente eliminar, assassinar o Ayatollah, que se decapitaria toda a estrutura de poder, né? Isso não faz o menor sentido. As declarações que vêm da Casa Branca, elas surpreendem porque elas parecem uma mistura de ingenuidade com debilidade. Totalmente, totalmente. O Trump falando que não esperava que o Irã fizesse isso, que ele retaliasse quando atacado. Como assim? Eu queria, só envolvendo o Serguei no papo também, que você fez uma pergunta pra ele, Sim. mas aí eu acho que emendando uma coisa, né, Serguei, de fato, o quanto que a Rússia pode ter esse nível de capilaridade, porque na Síria a gente viu. E se interessa também, né? E se interessa também, porque na Síria Faz a parte gente do viu plano. a relação íntima que o Putin mantinha com o governo Assad, por interesses militares, né, de bases militares que mantinha na região, mas que rapidamente, ao assistir à queda do governo Assad, normaliza relações com o governo atual, né? Que derrubou o Assad. Que derrubou o Assad, as forças que derrubaram o Assad com o governo atual. O Jolani, que vem do grupo lá HTS, um grupo Da Al-Qaeda. extremista, enfim.
Então, Serguei, observando essa movimentação como foi na Síria, o que que você acha, como é que você analisa a pergunta do Durão e essas intenções da Rússia de ocupar esses vácuos, né? Eu acho que, complementando com o que eu já falei antes, né, acho que considerando toda a parceria estratégica que o Irã tem com a Rússia, como é muito desinteressante para a Rússia ver o enfraquecimento do Irã, tem também limitações claras, assim, me parece. Sobretudo se a gente fizer essas comparações. Por exemplo, se a gente pensar no caso da Síria, a Rússia tem presença militar na Síria, com bases navais e aéreas, com uma aliança histórica com o Bashar al-Assad, né? E na Síria você teve uma espécie de cabo de guerra geopolítico de influência muito claro de contraposição aos Estados Unidos, por mais que tivesse ali uma cooperação logística contra o Estado Islâmico, né? Era muito sensível e você lembrou bem, né? Dias antes, né, da queda de Bashar al-Assad, a Rússia classificava o atual governo como uma organização terrorista, né? Uhum. E logo em seguida, quando ficou claro, se estabilizou o novo governo, a Rússia recebeu o presidente da Síria no Kremlin, então tentou costurar essas relações, porque enfim, são pontos gargalo estratégicos muito sensíveis para a Rússia. O Irã é a mesma coisa, mas também é bem diferente, né, o grau de capilaridade nesse sentido. A outra comparação que acho que é válido destacar, porque a gente vê muita especulação se a gente olhar a mídia brasileira, assim, às vezes um alarde de um bloco Rússia, Irã, no atual guerra. Se a gente pensar na própria dos documentos, né, de parceria entre Rússia e Irã, eles são muito mais discretos, mais tímidos do que, por exemplo, da Rússia com a Coreia do Norte, que há uma cooperação de defesa, de apoio militar muito mais robusta, né? São no Irã isso não acontece, né? Então, um ataque ao Irã, grosseiro como está sendo, ele não implica numa atuação da Rússia mais direta, né? Só a gente lembrar também que tropas norte-coreanas participaram ativamente na guerra da Ucrânia. Então, agora, o Irã fornece drones ativamente para para a Rússia no contexto da guerra da Ucrânia, né? Então, isso envolve também, óbvio, uma troca econômica e militar que é muito importante para a Rússia, né? Então, eu acho que a minha resposta assim não muda muito do que eu falei antes em relação a essa limitação. Acho que me parece que a Rússia acompanha muito de perto, sobretudo a questão energética do petróleo, que vocês explicaram bem, assim, a Rússia agora, inclusive, vocês falaram das sanções, mas com a alta do petróleo, a Rússia ganha dividendos, né? Então, no campo das sanções, a Rússia alavancou as suas exportações, reorientando para mercados como Índia, China, outros países que a Rússia não considera a Rússia hostil, né? Tem amplos acordos econômicos, só que com muitos descontos, né, nessa venda de petróleo. Com essa alta do petróleo, isso já elimina essa margem do desconto em grande parte que a Rússia oferece. Então, a Rússia agora está vendendo petróleo no preço normal que venderia. Claro, com oscilações, porque essas negociações elas são complexas. Mas, então, por exemplo, no campo econômico também, e lembrando que a exportação de petróleo é o principal ativo da sustentação econômica da Rússia, sobretudo para sustentar a guerra, para se manter, se sustentar contra as sanções do Ocidente. Então, toda essa instabilidade também, a Rússia, por mais que diplomaticamente condene as ações dos Estados Unidos e Israel, fale ativamente em desescalada, em negociar, ela, por outro lado, também ela consegue ganhar seus dividendos com uma alta do petróleo e justamente põe a União Europeia um pouco mais refém, um pouco mais de mãos atadas nesse campo energético, né? Então a Rússia ganha seus trunfos, né, nesse contexto geopolítico. E acho que também um fator importante que não dá para negar é o efeito também da guerra da Ucrânia, né? Então, que passa para a terceira, quarta página dos noticiários, e isso também, para o efeito midiático da Ucrânia, isso é muito desinteressante também, esse foco no Irã, porque agora a Rússia tem também mais margem de manobra para continuar a vantagem que vem tendo do conflito ucraniano. Então, acho que para a Rússia, atualmente, no contexto atual, se articula um pouco dessa forma. Olha só, a gente está com uma audiência muito qualificada aqui. Eu quero convidar todo mundo que está acompanhando para
deixar o like aí, né, na transmissão, dar o curtir, compartilhar esse ao vivo aqui com mais gente. E dizer aqui que nosso chat aqui, nossa lista de comentários está aberta para você que quer, inclusive, discordar da gente, manda aí seu comentário, pode manifestar apoio ao candidato presidencial que você quiser, tá? Não tem problema nenhum. Só não vem xingar a gente, tá bom? Não vem com palavras de baixo calão, ofender aqui, porque afinal de contas estamos trabalhando, né, Rodrigo Durão? Mas se quiser, pode. Se veja com o Durão, então. Pode mandar pra mim. Inclusive, ao invés de fazer um xingamento, faz um apoio aqui pro BDF. Pix. Né? Estão ofendendo nossa inteligência aqui, então apoia aí pra gente pagar uns cursos melhores, pra gente, né, se formar melhor. Então eu quero lembrar que você pode apoiar o Brasil de Fato, acessando apoia.se/Brasil de Fato. Lá vai ter várias possibilidades ali de faixas de assinatura. Eu tenho certeza que alguma vai caber no seu bolso e qualquer dinheirinho aí vai fazer a diferença enorme aqui pra gente fechar o mês e continuar entregando jornalismo popular de qualidade todo dia aqui pra vocês, queridos e queridas ouvintes. Então, acessa lá apoia.se/Brasil de Fato ou faz um superchat aqui pelo YouTube, é fácil, é rápido e você apoia pontualmente aqui, ou também pelo Pix, né? doe@brasildefato.com.br. Manda Pix aí pra nós, porque a gente gosta demais. Eu vou ler uns comentários aqui da galera que tá mandando salve e também alguns apontamentos, né? Então, a Maria Vitória diz, acho que pergunta, né, pra vocês, como é que vocês leem o movimento dos aliados dos Estados Unidos negarem se unir ao ataque ao Estreito de Hormuz e na mesma semana a morte de 2 pessoas tão importantes para uma via diplomática, né? Os aliados estão analisando melhor o risco real de uma escalada sem volta. Eu tenho a impressão que o Trump não sabe nada sobre o Irã, diz a Maria Vitória. Sei lá, quem sabe pelo menos onde fica, né, o Irã no mapa. Aí o César diz, boa tarde pros Reza pra Pneu. Acho que ele tá falando aí de quem a gente tava falando agorinha. O pessoal também dizendo que adora o engajamento, comenta mais que ajuda muito. E tem um elogio aqui pra gente, ó, vocês são extraordinários, olha só, não é só xingamento, estão elogiando a gente também, Durão. Mas é isso, Hugo, eu queria te deixar com esse questionamento aí, porque de fato o Trump pediu apoio, né, pra aliados, né, liberarem o Estreito de Hormuz, inclusive deu uma coagida ali no próprio Zelensky, né, que agora se vê aí Deu um pito no Zelensky. num desespero, numa oposição completamente constrangedora, mais uma, né, que o Volodymyr Zelensky Zelensky ofereceu ajuda técnica, alguma coisa lá com os drones, oferecer o apoio logístico, técnico. E o Trump falou, não, se o negócio é arrumar... fecha o contrato aí, cara. Fecha o negócio com o Trump, com o Putin, né? Resolve essa questão. Ao mesmo tempo, o Zelensky foi ontem se reunir com o premier britânico, né, o Keir Starmer, e o britânico prometeu para o Zelensky, não, a Ucrânia não vai sair dos holofotes, Nossa, a gente vai continuar... agora o Zelensky vai dormir tranquilo. Londres vai salvar a Ucrânia, né? E aí, Hugo, como é que estão os aliados do Trump para essa defesa de Hormuz? Vai rolar ou não vai rolar? Não vai rolar. Eu acho que a Europa não tem a menor condição, porque se escalar, e isso pode acontecer hoje. Hoje é um dia muito importante da guerra. Se o Irã realmente atacar instalações de gás, a Europa vai ter um problema real, que não é preço do gás e do petróleo, é escassez real. Aí a Europa vai ter de pactuar com a Rússia. Ela não vai ter escolha. Que humilhante, né? E ela vai ter de torcer que a Rússia queira exportar para ela, né? A Europa está numa posição clara, anti-desescalada. Acho que, de um modo geral, o establishment britânico não entrou nessa, porque o movimento que é liderado pelo Netanyahu foi um movimento bastante atabalhoado e desesperado. Netanyahu buscou essa guerra porque ele depende da guerra permanente. Ele sabe que a sociedade israelense apoia a guerra, e apoia a guerra mais do que apoia ele próprio. Então há uma disputa pelo mais poder. Mais de 90% de aprovação entre os israelenses. Exatamente. E aí ele arrasta os Estados Unidos usando dos meios que o seu lobby, não é apenas o lobby sionista. O que é o lado mais conservador do sionismo nos Estados Unidos, que é liderado pela família Adelson, que são grandes doadores do Partido Republicano, e como eles pressionam o Partido Republicano, né? Então, eles arrastaram Donald Trump. Essa guerra não era do interesse do Trump. O Trump não é um grande conhecedor do mundo, mas ele não é burro a ponto de ele ter dado o primeiro passo em direção a essa guerra. Se ele foi até aí, é porque ele foi pressionado. Eu não concordo que figuras como Kushner ou Witkoff, que podem ter uma ligação orgânica com Israel, mas não tanto com Netanyahu, tenham sido eles a arrastarem o Trump. A questão é, o Trump arrastou o país. E se ele não fosse, muito provavelmente ele tinha um temor de alguma ordem para ir.
Muita gente aponta que o Epstein era um agente da Mossad, era uma pessoa que inclusive tinha uma disputa de poder contra o Netanyahu, mas talvez alguns arquivos estejam de alguma maneira sob o controle de Israel, e que isso pese para o Trump, porque é muita coincidência, né? Aquela história dos arquivos, os arquivos começam a ser soltos, de repente param e o Trump vai para a guerra. E o outro ponto também é que o Trump ele andou perdendo o controle do país. A Suprema Corte de maioria republicana segurou, matou no peito o julgamento sobre o tarifaço dele durante meses. Havia uma ampla judicialização dos Estados Unidos, tudo afunilou no STF americano e os caras foram lá julgar e derrubaram. Então ficou bem claro para o Trump que ele, opa, algo está acontecendo e eu tenho de ir por aqui. Por outro lado, houve visita do Netanyahu aos Estados Unidos em dezembro do ano passado e houve manifestações dessa banda mais à direita do lobby sionista americano, falando, olha, você é o cara, você vai ter o direito ao disputar o seu terceiro mandato, que lá pela Constituição americana não pode. Uhum. Você não pode ser presidente por mais de 2 mandatos, de maneira contínua ou intercalada. Sim. Então o Trump não teria o direito de disputar a próxima eleição, e isso começou a ser veiculado. Então, quer dizer, foi uma política de porrete e cenoura que deram para o Trump, e ele arrasta o seu governo. O vice-presidente americano estava desaparecido, ele veio se manifestar hoje pela primeira vez em dias, mas ele deu umas estocadas no Trump, do tipo, não acredito que o Trump vai cair no atoleiro. Desaparecido não, Hugo. Ele tava na cafeteria junto com o Com Netanyahu. Netanyahu. Não, o Vence sumiu mesmo. Ele apareceu hoje e há boatos de que executivos das grandes petroleiras americanas querem se reunir com ele. Porque o Trump não está recebendo ninguém. E a gente sempre se acostumou Porque não quer ou porque ninguém tá procurando? Não, porque não quer. Ele Uhum. não quer. E a gente se acostumou no mundo em que as petroleiras procuravam o presidente americano para fazer uma guerra, Claro. né? Do jeito que as coisas estão, as ações do Trump na Venezuela e no Irã, elas estão ocorrendo baseadas em variáveis estratégicas, sob o controle de Israel, e de uma maneira atabalhoada, onde essa turma do grande capital, no máximo, está dando pitaco. Mas, Hugo, dias depois do ataque do 3 de janeiro contra a Venezuela, o Trump sentou com o Chevron, com todas as... Pra dar Mobil, Para dar linha, sentou não para com ouvir todos os eles. representantes. Para dar linha, não para ouvir eles. Ele Traçar tá qual dando que a era o linha. plano Qual- da Casa Branca pra É, Venezuela. que vocês têm de investir Tá. de tal e tal maneira. Recuperar a E indústria, investir. vocês têm de gastar dinheiro porque é uma demanda estratégica dos Estados Unidos ter o petróleo da Venezuela, porque é uma grande fonte de petróleo próxima aos Estados Unidos, num cenário de guerra mundial ou de perder o Oriente Médio, a Venezuela vai ser central. Independentemente do teu planejamento, gaste o dinheiro do seu dinheiro para fazer o que eu quero. Uhum, Isso já irritou muita gente. uhum. Antes, no máximo, alguns CEOs das petroleiras chegaram, o pessoal da Chevron falava, não é para remover o regime, vai gerar um caos. Você está querendo isso, mas se remover o regime e entrar um outro regime, vai virar uma guerra civil isso daqui. Então foi por isso também que o Trump não removeu o regime, manteve a Delcy ali, porque o pessoal falou assim não dá também. Uhum. Então chegou no limite da ruptura e a solução que se chegou foi essa solução completamente maluca, assim, uma coisa da idade antiga, né? Sequestrar um chefe de Estado, manter um Não, país como refém. completamente maluco. E é uma coisa completa, não tem assim xadrez 4D. É uma coisa mambembe que foi feito na Venezuela. E no Irã, idem. Só que as petroleiras não trabalharam com essa variável. Entendeu? Esse pessoal trabalha com planejamento. A gente está falando de bilhões e de trilhões. Aí um presidente americano toma uma decisão baseada por um premier irresponsável e imparável, aparentemente, em Israel. E essa brincadeira está custando dinheiro. Essa brincadeira é uma ameaça econômica para os Estados Unidos, é uma ameaça para as petroleiras, porque ela não envolve uma questão de preço. Pelo preço seria um bom negócio, certo? Você vende uma coisa, essa guerra aumentou o preço da tua mercadoria. Claro. O problema é a escassez. O problema é que você não vai... o que pode acontecer daqui a pouco? Não é? A gente está falando das petroleiras americanas, que podem ter um grande prejuízo ali no Oriente Médio, porque vão ter instalação destruída. Hoje, como eu falei, vou repetir, é um dia central. Se o Irã atacar instalações na Arábia Saudita, no Catar, a gente vai ter um preço do petróleo batendo lá no alto, mas isso vai ser uma ficção, porque vai haver escassez, vai estar custando 200, 300, mas não importa, porque não vai ter. E tem um outro problema, se essa guerra escalar bastante, um outro ativo muito importante pode ser alvo, e que ninguém está falando muito. Israel é abastecido pelo gasoduto Baku, Tbilisi, Ceyhan, que Uhum. passa pelo Azerbaijão, Azerbaijão. Geórgia e Turquia. Uhum.
E isso é o petróleo do Cáspio que abastece Israel. Num cenário de uma escalada da guerra, provavelmente o Irã pode atacar Essa o, linha. esse pipeline, que quem é que manda nesse pipeline? É a British Petroleum, Uhum. entendeu? São os ingleses dentro da Turquia. Então tem todo esse discurso da Turquia, mas é uma conversa fiada da parte do Erdogan, porque no fundo é a Turquia que garante o abastecimento de petróleo. Se isso acontecer, você vai ter um colapso mundial, né? Porque esse oleoduto, gasoduto é central para Israel, mas também é muito importante para a Europa hoje, Uhum. né? A Europa já está de olho nisso, porque a questão da Rússia está em aberto. A gente pode ter um colapso aqui no Oriente Médio. O Catar era central para eles, não vai Uhum. ter mais. A Europa vai entrar numa disputa com Israel para ter privilégio no abastecimento aí. Agora, se essa guerra escala, um ataque a essa estrutura não está longe de acontecer. Ah, vai envolver mais países? Vai, mas e daí? Vai Exato. ter uma crise ali de interrupção. Ninguém está feliz. Mas o Irã tem opções. Esse é o ponto. O Irã, uma das grandes questões dessa guerra é o quanto que o Irã consegue aguentar. O Irã, pelo que você está falando, tem opções. Cortar o gasoduto é uma coisa, seria uma cartada fundamental, uma cartada forte. O Irã pode desabastecer Israel. Ele tem condições militares para isso, embora aumentando a escalada do conflito, e o Irã pode atacar Israel de uma maneira muito mais contundente do que parece, porque boa parte da água consumida em Israel é fruto de Dessalinizada. usinas de dessalinização, é água do mar. Então Israel não é um país que poderia se envolver num conflito dessa monta. Isso é uma loucura. É muito engraçado, engraçado não, mas curioso ver Tel Aviv, as cidades Haifá, cidades israelenses, elas estão desertas. Uhum. A população judaica está nos bunkers. Quem fica para fora são os árabes, né? Claro. Os árabes israelenses. Claro. Mas E- eu queria, a gente está chegando no final, eu queria fazer uma perguntinha ainda para o Serguei, se possível. Deixa eu só ler mais uns comentários aqui, Durão, antes de você mandar, porque o pessoal tá elogiando a resposta do Hugo aqui, ó. E a Maria Vitória lembra, igual o acordo com o Paraguai e a presença do exército norte-americano saindo direto de séculos passados. Teremos detalhes sobre isso no programa de hoje ainda, né? Até o final do programa. Fiquem aí, não saiam daí que nosso quarto Terra Plana tem mais detalhes sobre isso. E aí o Bruno diz, ó, a bolha do petróleo, curiosa perspectiva, exato. A gente meio que dissecou aqui, né, os impactos energéticos dessas implicações do conflito, né? Algumas delas, né? Eu queria falar sobre outra com o Serguei. Serguei, outro fluxo energético que está em risco é o de terras raras, o de minerais, para os Estados Unidos, que vem lá do Sahel africano. Alguns países do Sahel, Burkina Faso, expulsaram os franceses que estavam lá e, de certa forma, a Rússia vem ocupando esse vácuo militarmente, dando ajuda. Você vê a possibilidade dessa guerra escalar? É engraçado porque o vizinho do Irã, o Afeganistão, está em guerra com o Paquistão. Aí embaixo, na África subsaariana, o Sudão está em guerra. Você vê a possibilidade disso tudo se juntar numa grande guerra, incluindo os países do Sahel, por causa dessa disputa com a Rússia, entre a Rússia e os Estados Unidos, por causa dos minerais do Sahel? Bom, é difícil falar disso porque a gente flerta um pouquinho com a futurologia, né? Mas o que eu colocaria é que a disputa estratégica está colocada. Você fala do Sahel, a gente pode lembrar de inúmeros casos de outros países na África, ex-colônias francesas, em que apareciam bandeiras da Rússia nas manifestações, bandeiras do grupo Wagner, porque a Rússia começou a também ter a presença de aparatos privados, militares, como o Grupo Wagner, em segurança de áreas petrolíferas e tudo mais. E aí isso é um bolo também da disputa de esfera de influência. A gente tem um país aqui, como a Rússia, que está operando aqui, mas que não subjuga a gente, como a França, por exemplo. Então, acho que entra nesse campo da esfera de influência estratégica, e aí tem tudo a ver com o que eu falei no início, em relação a essas parcerias mais robustas, como o Irã, como a Síria, mas em outros países a Rússia tem interesse justamente para disputar essa presença de influência, porque, e aí sim, costurando com o mote do programa, porque parceiro estratégico o Irã ele também é central, porque é um país também que
que está alinhado com a Rússia na defesa dos interesses russos de formação de um novo sistema internacional. Então, todo esse discurso da Rússia de falar de maioria global, de apoiar o BRICS, o Sul Global, ele está alinhado com esse discurso de um sistema internacional não hegemônico, não dominado por um polo, como os Estados Unidos dominaram por muitas décadas, e agora isso claramente está em uma decadência, né? Então, eu não vou arriscar em falar de uma previsão de uma grande guerra que possa escalar. Acho que o risco sempre acontece. No caso do Afeganistão, na Ásia Central, de maneira geral, o interesse russo tem uma questão de segurança diferente, né? Porque você tem rotas de contrabando, de tráfico, você tem células terroristas, né? Que é um problema grave da Rússia nas últimas décadas, via Tajiquistão, países que têm outros tipos de problema que afetam a Rússia em termos de segurança interna, né? Então, tem uma sensibilidade um pouco diferente, mas no campo geopolítico, acho que a coisa está colocada em termos estratégicos, né? Não vou me arriscar a dizer que vai ter um efeito dominó, mas eu acho que a disputa geopolítica está colocada nesse sentido de briga por esfera de influência. E já tem gente ansiosa aqui, Rodrigo Durão, Pela guerra? perguntando, não vai ter o Guado Terra Plana? Opa, então chegou a hora. Canal Q5R aqui faz a pergunta, então eu quero dizer que vai sim, e vai ter agora, e quem solta a vinheta é Marina Ortega. We don't need no education. A Terra é plana. Então tá bom. Reparação histórica, né, Che, que chama, né? Chegamos aqui para o quadro Terra Plana. Esse que é o chorinho aí do nosso podcast, mas que a gente dá risada, né? Às vezes tentar dar uma desupilada aí do que aconteceu de mais bizarro na semana. É bom e é o nosso objetivo. Você tá chegando agora, não sabe ainda brincar, não sabe participar, é muito simples. A gente vai trazer aqui as notícias mais bizarras que saíram nesta semana no noticiário internacional. E o nosso convidado de hoje, o nosso analista, Hugo Albuquerque, que vai escolher para quem vai esse maravilhoso troféu, esse maravilhoso prêmio. Troféu desenvolvido com inteligência natural. Inteligência natural, mãos naturais também. Então, muito bem. Passa a bola para Serguei Monin, então, direto de Moscou. O que você traz pra gente, camarada? Bom, minha contribuição de hoje é uma peça de propaganda que saiu no TikTok do ninguém menos do presidente da França, Emmanuel Macron, fazendo uma espécie de propaganda militarista, acho que no contexto de um rearmamento da Europa, que acho que é o contexto de background, que nas últimas semanas a gente viu anúncios da França de projetar um aumento do seu aparato nuclear, e hoje saiu esse vídeo que a gente está vendo agora, com a descrição France is wild, né? França é selvagem. Nossa, que poderosa. Em inglês ainda, não faz nenhum sentido, né? Com até um certo mosaico de imagens, né? Como se vê agora uma imagem de um carro numa estrada que parece mais uma propaganda de um perfume, não sei. E aí no meio você tem uma propaganda militarista, que é o mote, né, europeu hoje. E a gente não consegue ouvir, mas quem puder acessar depois, inclusive a trilha sonora é meio vibrante, com gosto bastante duvidoso. O que tá tocando? Eye of the Tiger? Poderia ser, mas é algo nessa energia que a gente pode dizer, né? Enfim, quem puder conferir depois, o vídeo é bem, eu diria, pitoresco, então acho que pelo contexto um pouco mais sério, né, que é o que acontece desse processo de rearmamento da Europa, né? Esse mote de a guerra é pop parece também um mote terraplanista, por isso vai minha contribuição para o Emmanuel Macron, presidente da França. Cara, que bizarro. Esse França Selvagem. Que bizarro. Também é um título para lá de estranho. A guerra é pop, mas a França não consegue ser. E nem dá medo em ninguém, né? Nossa. Também. Essa guinada Doutor Fantástico do Macron, não tô pegando, cara. Desde que ele apareceu com os óculos lá em Davos, que ele tá maligno, cara. Mais maligno do que já era, né? Ele tá um personagem vilanesco, assim.
Tá Do jeito demais, que cara. tava, não tava pra continuar, né? Ele tinha que dar uma repaginada. E você, Durão, o que você traz pra gente, cara? Cara, a risada que eu vou trazer hoje é de nervoso. Vamos lá. Porque o Paraguai aprovou uma lei que, É o Kaka Crying, né? cara, eles permitem que os americanos militares façam o que quiserem lá sem ser sujeitos às leis paraguaias. Eles são sujeitos às leis dos Estados Unidos no Paraguai. Então, é uma licença para matar. É uma licença para romper as leis, para quebrar a lei paraguaia e tá tudo certo. E isso é preocupante porque tá acontecendo do nosso lado essa, essa perda de cidadania, de soberania tá acontecendo ali do lado do Brasil. Enfim, são nuvens negras chegando, se aproximando do nosso horizonte. Não, muito bizarro, cara. E lembrando que os Estados Unidos estão avançando em vários outros países da América do Sul, né? Não só no Paraguai. No Equador já há um acordo para ações contra o narcotráfico, né? Toda essa O Milei bandeira. ofereceu tropa para lutar a favor de Israel. Não, toda essa bandeira do narcoterrorismo, né? Que é a pauta dos caras pra intervir aqui, né? E até mesmo no Brasil, né? Isso tá perigando de acontecer. É muito preocupante. A gente tem um ano eleitoral, as portas aí de uma eleição que vai ser decisiva pro nosso país. E toda essa ameaça, não só de intervenção política, mas de intervenção militar, cara. É chocante isso daí. O segundo semestre vai ser quente. Vai ser muito quente, Começar mas pela Copa do Mundo, né? E até novembro a gente vai ter muito assunto. não só por mudanças climáticas, né? Mas também politicamente vai ser muito quente. Estaremos aqui reportando com muita coragem e bravura, com a ajuda de vocês, ouvintes. Inclusive, quero convidar vocês para que votem aqui no chat. Votem quem gostou, quem gostou mais da notícia do Serguei ou a do Durão. E agora eu trago a minha, então. A minha é inspirada aí num clima um pouco de Oscar, né? Que infelizmente o Brasil não levou nenhuma estatueta, com o brilhante agente secreto do Cleber Mendonça Filho. Mas o nosso querido amigo Sean Penn, ator hollywoodiano, levou a estatueta, o prêmio do Oscar, ao Volodymyr Zelensky. Então, o Zelensky não saiu de mãos abanando essa semana, recebeu o prêmio aí do Sean Penn. E o que muito me entristece, porque Sean Penn, eu lembro dele como amigo de Hugo Chávez, como amigo de Evo Morales. Inclusive, dê um Google aí que vocês vão achar fotos incríveis de Sean Penn com Chaves e Evo Morales, mas ele dedicou o prêmio dele ao Zelensky, não compareceu à cerimônia do Oscar, e recebeu, inclusive, um Oscar fictício, feito ali por fragmentos de bombas russas e tal, que os ucranianos deram pra ele. Então, meu terraplano de hoje vai pra Sean Penn, a sua guinada... Premiado Sean Penn. Guinada à direita aí, que muito me entristece. E perdemos um guerreiro aí no fronte cultural. Gostei do filme. Hugo Albuquerque, obrigado pela sua presença, camarada. Análises brilhantes como sempre. Vote quando quiser, a casa é sua. E seu voto, por favor, para quem vai ser o voto? Para quem vai ser o maravilhoso Macron aí, troféu? Pro camarada Tavares Manin, porque é que os dois que vocês deram é trágico, na verdade. Trágico, As coisas do totalmente. Paraguai é muito grave, né? É incrível como o Brasil deixou... Até vale um comentário como o Brasil deixou passar isso acontecer, né? Também é uma prova do nosso enfraquecimento. A coisa do Sean Penn também é bem triste, mas aquela coisa de ator hollywoodiano deslumbrado. Esse Oscar foi meio terrível, né? Agora, o documentário do Oscar é um prêmio anti-Rússia, né? Se qualquer um aqui fizer um documentário anti-Rússia, vai ter uma chance grande de ganhar. Mas a do Macron é engraçado, né? Acho que só seria menos engraçado se o Milei realmente mandasse tropas. Eu acho que o Milei devia mandar tropas lá pro Irã e já resolvia tudo. Né? Serguei Monin, mandamos aí embalado em plástico bolha direto para Moscou. Parabéns, camarada. E deu um up aí, um pique no time dos correspondentes, né? Que tava meio baleado esse ano ainda. Mas parabéns e volte sempre. Olha só, agora Bom, tá. galera, é um prazer receber esse prêmio controverso. Receber o terraplanismo, né? Eu sempre faço essa ressalva. Mas é isso, pessoal. Prazer participar novamente. Obrigado aí aos comentários do Hugo. Sempre um prazer falar com vocês, Lucas Durão e o pessoal que acompanha a gente. Até a próxima e vamos continuar observando os terraplanismos aí. Bora nessa. E obrigado a você, Rodrigo Durão. É de você, Lucas Solislau, E a todos os nossos ouvintes, né? com o compromisso de voltar semana que vem. Semana que vem, às 15 horas, estaremos aqui ao vivo. E a gente te deixa agora muito bem acompanhado com o BDF Entrevista. BDF Entrevista. Não sai da nossa audiência e até a semana que vem. Tchau.